em Gênesis 14. Gênesis capítulo 14. Enquanto você procura aí, irmãos, eu esqueci de dar um aviso. No dia 21 de novembro agora, sexta-feira, vai ser o nosso culto Hero. Amém? O último culto do ano. Por quê, pastor? Porque o mês que vem, dezembro, como, no penúltimo final de semana tem o Natal, depois tem o Ano Novo, a virada. Então a gente não vai estar fazendo o mês que vem. Mas agora no dia 21 nós teremos o Hero às 19h30, amém? Depois eu vou estar passando mais informação para os irmãos. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Repita comigo a parte final do versículo 18. Rei de Salém, repita comigo, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho. Repita comigo, pão e vinho. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é essa: pão e vinho. Vamos estar ministrando aqui hoje, trazendo algo da parte de Deus para mim e para você, dentro desses versículos que fala a respeito de um rei chamado Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque, irmãos? Melquisedeque, aqui a Bíblia está falando, a Bíblia fala pouco dele, Ele aparece de forma misteriosa na narrativa bíblica. E o nome Melquisedeque significa Melque, vamos dividir, Melque significa rei, e Zedeque significa justiça. Ou seja, o significado do nome Melquisedeque é rei de justiça. Amém? Mas a Bíblia fala também que ele era rei aonde? Em Salém. O significado da palavra Salém é paz. Então, juntando isso ao nome de Melquisedeque, é um rei de justiça e paz. Esse é o significado do nome Melquisedeque, juntando com o lugar de onde ele veio. Amém? Em Hebreus capítulo 7, versículo 3, o descreve como: sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Isso está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Por que a Bíblia fala aqui em Hebreus, o autor de Hebreus diz que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem origem? Por quê? Porque a Bíblia não dá isso. A Bíblia não fala de onde, só fala que ele era rei em Salém, mas não fala de onde ele veio, a origem dele, onde ele nasceu. A Bíblia não faz menção do nascimento de Melquisedeque, não faz menção da origem, não faz menção da paternidade dele, não faz menção da família, de onde ele veio, da raiz genealógica dele. Amém? Não faz menção. Então, por isso que em Hebreus fala isso. E isso nos mostra, querido, que Melquisedeque, ele é um tipo profético de quê? De a sombra de Cristo Jesus. A Bíblia se refere a Melquisedeque como se fosse uma sombra do nosso Jesus Cristo.
fala sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos entender aqui um pouco a história. Depois de uma grande batalha, aqui em Gênesis, onde nós lemos, versículo 14, depois de uma grande batalha que Abrão teve que ir batalhar para libertar o seu sobrinho Ló. Ló, que tinha sido levado, quando ele estava ali nas terras de Sodoma, por 5 reis. Ele tinha sido levado 5 ou 4, agora falhou aqui. Ele foi levado por esses reis, e Abraão, ele junta 300 homens para ir guerrear contra esses reis. Ele vai para a guerra, para a batalha, para libertar o seu sobrinho. Ele não tinha uma obrigação de fazer isso, porque aonde o sobrinho dele estava, o próprio sobrinho havia escolhido estar ali. Amém? Mas Abraão, ele se sentiu na obrigação por ser seu familiar. Então Abraão, ele vai para uma guerra que não era dele, ele vai para uma batalha que não era dele, para libertar o sobrinho dele. Mas com isso, ele não libertou apenas o sobrinho, ele libertou todo o povo que tinha sido levado cativo, juntamente com os reis da terra que tinha sido levado cativo. E somente com 300 homens, Abraão guerreou contra 5 reis e venceu a batalha. E trouxe com ele os despojos, trouxe com ele, o seu sobrinho, trouxe com ele as famílias, trouxe com ele os reis que tinham sido levados cativos, trouxe todos juntos. Porém Abraão não quis ficar com nada. Quando o rei de Sodoma, ele foi falar com Abraão e disse: olha, pode pegar, só devolva as famílias, só devolva as crianças, só devolva as pessoas, e pode ficar com as riquezas, pode ficar com os despojos. E Abraão disse: olha, diante da face do meu Deus, eu não ficarei com nada que te pertence, para que você depois não se glorie dizendo que você me enriqueceu. Então Abraão não quis ficar com nada. Não quis ficar com nada. E ele pegou o que aí Abraão ainda fez o quê? A Bíblia diz que, aonde nós lemos que então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque veio em direção a Abraão, trazendo em suas mãos pão e vinho. Traz pão e vinho, elementos simples, mas cheios de significado. Cheios de significado. Ele traz com ele, e séculos depois, outro rei, sacerdote surgiu. Séculos, milênios depois, outro rei sacerdote surgiu, chamado Jesus Cristo, que repetiria o mesmo gesto ao repartir pão e vinho com os seus discípulos, dizendo: fazei isto em memória de mim. Melquisedeque, irmãos, como eu disse aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo, ele representa, ele faz a figura, ou ele é a sombra, porque a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, né? Então, Melquisedeque, ele remete a Cristo, ele simboliza Cristo. Ele não é Cristo, mas ele simboliza Cristo, uma sombra do que viria a se revelar plenamente em Jesus, algo que revelaria em Jesus. Então aqui nós encontramos, nesses textos que nós lemos, nós encontramos lições profundas sobre o amor de Cristo pela sua igreja. Cristo é o nosso rei. Cristo, ele é o nosso sacerdote, é o nosso rei, o nosso sacerdote eterno, que nos encontra no caminho, que vem ao nosso encontro no caminho, trazendo o quê? Trazendo pão e vinho para nós, para nos abençoar, símbolos de comunhão, símbolos de aliança, porque o pão e o vinho, ele simboliza isso. O pão simboliza comunhão, e o vinho simboliza vida, simboliza aliança. Então nós temos o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso rei, o nosso sacerdote, que vem ao nosso encontro no caminho, quando nós estávamos cansados, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos aflitos, e ele vem e nos encontra no caminho, trazendo pão
e vinho. Como Abraão. Abraão, ele não quis nada de riqueza do rei, mas Abraão havia acabado de chegar de uma batalha. E Melquisedeque traz pão e vinho. Ele vem trazer pão e vinho para renovar as forças de Abraão, para renovar o ânimo dele, para revigorar ele. Mas tudo isso tem um significado. Tudo isso tem um propósito, tem lições que nós aprendemos aqui. E a primeira dela é: Cristo nos encontra depois da batalha. Abraão, ele volta da guerra, como eu acabei de falar aqui agora, cansado, desgastado. E o rei de Salém, ele vem ao seu encontro. E da mesma forma, Jesus, ele nos encontra nesse caminho depois de talvez de uma luta, depois de batalhas que você tem enfrentado no dia a dia. Eu não sei, amado, como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite. Talvez você tenha sofrido batalhas, você tenha enfrentado batalhas na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, talvez na sua empresa, talvez no seu interior, na sua mente. Talvez você tenha enfrentado guerras, mas o Senhor, querido, Ele te trouxe aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, que te encontra em dias difíceis, que te encontra, que vai ao teu encontro, num dia de angústia. Coloca para mim, por favor, Mateus 11, 28. Às vezes nos perguntamos assim: por que o Senhor, Ele resolveu vir ao nosso encontro? Olha o que diz aqui: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus dizendo, e eu vos aliviarei. Ele é claro ao dizer: vinde a mim alguns, não, vinde a mim todos. Todos quem? Que estão cansados, que estão oprimidos, que estão desgastados, sabe, que estão sobrecarregados, sabe, que estão sendo oprimidos. Olha, eu vos aliviarei. Jesus dizendo: eu tenho o alívio que vocês precisam. Mas por que Ele vem ao nosso encontro, pastor? Porque nós somos merecedores, porque nós somos perfeitos, porque nós somos bons? Não, Ele vem ao nosso encontro porque Ele sabe que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Muitas das vezes, amados, tentamos ser algo, tentamos conduzir a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, com as nossas forças. Mas o Senhor, Ele vem nos mostrar: olha, vocês precisam de mim, porque eu tenho o que vocês precisam. Eu tenho o pão que vai te dar fôlego, o pão que vai te fortalecer. Eu sou o pão que fortalece, eu sou o pão que dá vida, eu sou o pão que vai te fazer você caminhar mais uma milha. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E aí tem vários significados. Pão fala de comunhão. Pão fala de sustento. Pão aponta para a provisão, ou seja, toda a minha provisão está em Jesus. É Ele que vai prover para mim e para você, amados, tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele vem para nos consolar. Ele vem e nos serve com o seu amor. E eu acho interessante, querido, no versículo que nós lemos, porque reflete realmente o que Jesus fez por nós. Por quê? Porque nós vemos que Melquisedeque vem ao encontro de Abrão e traz em sua mão pão e vinho. Você não vê a Bíblia falando de Melquisedeque antes. A Bíblia não sugere que Abrão conhecia Melquisedeque, ou que Melquisedeque sabia quem era Abrão. A Bíblia não faz menção a respeito disso. Nós não vemos aqui, sabe, Abrão pedindo algo a Melquisedeque. Não. Nós só vemos a Bíblia dizendo, do nada, a Bíblia pega e diz:
Depois que Abraão chegou da batalha, a Bíblia vem e refere a respeito de Melquisedeque, né? Então Melquisedeque, rei de Salém, vem ao encontro de Abraão com pão e vinho nas mãos. Por que eu falei que isso faz menção de Jesus, querido? Porque Jesus foi Ele que veio ao nosso encontro. Ele veio primeiro. Ele se deu primeiro, Ele se entregou primeiro, Ele abriu mão da glória dEle, Ele abriu mão da majestade dEle, Ele abriu mão do reinado dEle. Ele veio como, Ele chegou aqui como homem, mas Ele veio como rei. Ele veio, e Ele veio ao nosso encontro, trazendo o que para mim e para você? Pão e vinho, trazendo sustento, trazendo consolo e trazendo vida. Eu não sei, querido, qual tem sido, volto a dizer, eu não sei qual tem sido a tua luta contra o pecado. Eu não sei qual tem sido a tua luta contra o desânimo, contra a dor. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus, nesta noite, Ele está aqui e Ele veio a teu encontro. E Ele tem nas mãos dEle pão e vinho. Hoje estamos aqui reunidos numa noite especial. Por quê? Porque hoje é dia de ceia. Estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo. E o Senhor hoje ministrou no meu coração. Olha, geralmente eu trago uma palavra e depois da palavra eu venho e falo sobre a ceia. Mas o Senhor hoje me deu uma palavra que ela já vai emendar com a ceia. Já vai emendar com a ceia. Porque a Bíblia diz, né? Jesus diz lá em Lucas capítulo 22. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Não é assim que ele fala? Lá em Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25, né? Fala também. Quando fala do pão, comedes, quando fazer isso, fazer em memória de mim. Quando fala do vinho, bebedes e fazer isso em memória de mim, disse o Senhor. Ou seja, é tudo em memória dele. Mas antes disso Ele fez. Ele veio, Ele trouxe o pão, Ele trouxe o vinho, Ele trouxe o que eu e você necessitávamos. Ele veio ao meu e ao teu encontro nesta noite com pão e vinho, dizendo: descansa, pois eu venci o mundo e vocês também vencerão. Se nós estivermos nele, nós venceremos, querido. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Eu não estou aqui, amados, nessa noite. Talvez você esteja estranhando porque o pastor está trazendo uma palavra assim. Mas olha, o Senhor me trouxe aqui hoje para falar para você quem é Jesus, o que Ele fez por você, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Ele não foi o pão. Ele não tem sido apenas o pão. Ele foi, Ele tem sido e continuará sendo o pão. Ele foi, tem sido e continuará sendo o vinho. A vida da humanidade, Ele foi no passado há 2000 anos. E Ele continua sendo hoje para mim e para você. O nosso sustento, tudo que nós precisamos, amados, é Jesus. Não precisamos de mais nada a não ser Cristo em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que eu vejo é isso. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Cristo, Ele nos encontra. Ele vem ao nosso encontro depois das batalhas. Segunda coisa que eu aprendo aqui nessa passagem que nós lemos é que Jesus nos alimenta com pão e vinho. Pão e vinho, como eu falei, é o símbolo de comunhão e aliança. Em Lucas 18, 22, 19 e 20, diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Eu abreviei, eu só li algumas partes, tá?
19 e 20 tem mais coisa escrita ali, mas eu li uma parte de um que fala do corpo e a parte do outro que fala do sangue. Depois você pode ler completo. Amém? Então Lucas 22, capítulo 19 a 20 fala, Jesus dizendo, olha, isto é o meu corpo. Isto o que, irmãos? O que é o corpo de Jesus que Jesus está falando? O que está referindo aqui em Lucas capítulo 22 foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E na ceia tinha o que? Pão e vinho. Amém? E Jesus ali está dizendo, isso é meu corpo. O que era o corpo? O pão, que é partido por vós. E depois ele continua dizendo, isto é o meu sangue. Ele pega o cálice e diz, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Então ele apresenta o que? O vinho e o pão. E diz, olha, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Coloca para mim aqui, João 6, 35, por favor. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Queridos, sabe o que eu vejo aqui dentro daquilo que nós estamos falando? Aqui, esse versículo está dizendo que o Pai, Ele amou a Jesus e entregou tudo nas mãos dEle. Aqui não está falando de mim, de você, está falando do Pai e de Jesus. O Pai entregou tudo na mão de Jesus. Amém? Entregou tudo. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas das mãos de Jesus. Quem são todas as coisas, irmãos? Somos nós. É o mundo. Tudo o Pai entregou na mão dele. Ou seja, a minha vida e a tua vida está nas mãos de quem? De Jesus. Mas quem foi Jesus? É aquele que se entregou como o pão da vida. Aquele que se entregou o corpo dele, entregou o sangue dele, se derramou por mim e por você. Então aqui hoje na ceia, sabe, Jesus nos alimenta com o pão da sua presença e com o vinho da sua graça. Ele nos alimenta com o pão da tua presença. Sabe, o pão representa comunhão. Por que comunhão? Ele está dizendo assim, meu filho, aonde você estiver, eu estarei com você todos os dias. Eu estou contigo. Quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, sabe, você está reafirmando a tua aliança com Ele, e Ele reafirmando a aliança dEle com você, e Ele diz assim, olha, meu filho, eu renovo hoje a minha aliança contigo mais uma vez. Então coma o pão da minha presença, o pão da minha intimidade, o pão da minha comunhão contigo. Beba também o vinho de quê? O vinho do meu favor, não merecido por você. O vinho da minha graça, o vinho da minha misericórdia. Beba o vinho que representa o meu sangue, que dá a vida, que é a vida por você. Então a ceia do Senhor é um reencontro com o nosso Rei, que nos alimenta para nos fortalecer, para continuar a nossa caminhada. Melquisedeque encontrou ali com Abraão e trouxe o que Abraão necessitava para continuar a caminhada dele. Meu amado, sabe o que você precisa para continuar a sua caminhada? Talvez você fale assim, pastor, eu preciso de um bom emprego. Pastor, eu preciso que entre o dinheiro aí, porque o negócio está feio. Pastor, eu estou precisando de saúde. Pastor, eu estou precisando de paz. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você precisa? É de Jesus. O dia que você entender que Jesus é suficiente para você, nada mais vai te fazer falta. O dia que você entender que Jesus, Ele é suficiente na tua vida, você vai abrir mão dessas outras coisas. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, as outras coisas não são acrescentadas. Você amar a Jesus, você ser dependente apenas dEle, não de coisas, não de situações, não de um governo, não.
Eu lembro quando aconteceu o que aconteceu, muitas pessoas, agora danou, agora o que vai acontecer com o Brasil, o que vai ser, meu Deus, meu irmão, minha vida está nas mãos do Senhor, a tua vida está nas mãos do Senhor, quem cuida de você é Ele, quem cuida de você é Ele, quem guarda a tua vida, quem te dá o sustento, é Ele, quem caminha com você, quem te garante a tua caminhada é Ele. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, amados, aonde nós lemos, é que Abraão entrega o dízimo ao rei de Salém. Meu amado, talvez você saiu hoje de casa e pensou assim, eu vou no culto hoje, vamos ver o que o Senhor tem preparado para mim, né? Vamos ver o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Vou lá no culto hoje, né, Marcelo? Vou lá no culto hoje, vamos ver o que o Senhor tem para mim lá hoje. Vamos ver o que Deus preparou para mim. E na verdade, querido, Deus está nos ensinando aqui. Deus pergunta para você nessa noite: o que você tem para me oferecer? E eu não estou falando aqui de oferta não, tá, irmão? Aqui no caso aqui, Abraão foi lá e entregou o dízimo e oferta na mão de Melquisedeque. Amém? Não estaria errado e não está errado eu falar de oferta dentro desse versículo, não. Mas eu não estou falando de oferta, não. Eu estou falando de tudo. Na realidade, nós não podemos sair de casa, querido, perguntando ou pensando, o que Deus tem? O que Deus tem preparado para mim? Não, eu vou no culto hoje porque eu tenho algo preparado para entregar para Ele. Porque eu quero o culto é para Ele, irmãos. Nós estamos aqui para prestar um culto para o Senhor. E tem gente que sai do culto, eu não gostei do culto hoje não. O culto hoje foi, não gostei hoje o culto, não gostei do culto hoje. Não, então você sai, nossa, mas que culto maravilhoso, eu amei o culto. Meu querido, quem disse que o culto é para você? O culto não é para você. Você está aqui para prestar um culto para Ele. A verdade é essa. Por isso, querido, não é o que Ele tem para te dar, mas sim o que você tem para dar para Ele nesta noite. O rei Melquisedeque não pediu nada a Abraão, mas Abraão pegou o dízimo. É a primeira vez que você vê na Bíblia falar sobre dízimo. E ele pegou e entregou o dízimo de tudo. A Bíblia diz de tudo. Eu gosto, irmãos, porque a Bíblia ela fala detalhes. Você talvez não se atenta aos detalhes, mas a Bíblia fala detalhes. Está aqui, não é eu que estou dizendo. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Ele não entregou o dízimo de uma parte, ele entregou o dízimo de tudo. Mas pastor, você não falou que eu não estava falando de dízimo? Então tá, então vamos lá. Então, meu querido, sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui? Tirando do dízimo, tirando de oferta, sabe o que eu aprendo? Quando você for dar alguma coisa para o Senhor, você tem que dar tudo. Pastor, não entendi ainda. Ele não quer uma parte sua, querido. Ele não quer a tua boca para adorar Ele. Ele não quer o teu ouvido para ouvir a voz dEle. Não, Ele quer o teu coração, porque Ele quer habitar em você. Então não adianta você vir aqui querendo dar uma parte, não. Você tem que estar disposto a dar tudo. Dá tudo o que, pastor? O teu coração, a tua vida. Você entregar, Pai, não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu te pergunto mais uma vez: o que você tem entregado para o Senhor? Precisamos, amados, aprender a ser recíproco com Deus. Sabe, o princípio da reciprocidade. Você ser recíproco, ou seja, Ele fez por você. Nós não falamos aqui, o primeiro ponto e o segundo ponto foi tudo que Ele fez por mim e por você. Ele deu a vida, Ele veio com pão, Ele veio com vinho, Ele veio ao teu encontro, quando você não era ninguém, quando você estava perdido. Ele veio, Ele não olhou para as tuas falhas, Ele não olhou para os seus defeitos, Ele te amou, Ele morreu na cruz por você, ou seja, Ele já fez. Ele veio com pão, Ele veio com vinho, mas agora quem que tem que fazer, pastor? Vamos ir para o Novo Testamento? Para onde fala da ceia? Agora eu vou abrir aqui,
Coloca aí que fica mais fácil. 1 Coríntios 11, 23. Primeiro Coríntios 11, 23, olha o que diz aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aí agora, vamos grifar isso aqui, ó. Grifa na tua mente isso aqui agora. Fazei. Vamos lá, fazei. Quem que ele está falando? Fazei. Quem que é para fazer? Quem que tem que fazer? Nós, irmãos. Ele está dizendo, olha, isso aqui é o meu pão, é o meu corpo, perdão, que é partido por vós. E aí ele vai, levanta, dá graça, parte, entrega na mão deles e diz: fazei. Ele está dizendo assim, olha, eu já fiz, eu já entreguei, eu já dei, eu já vim ao encontro de vocês. Agora fazei isso em memória de mim. Agora, amados, quem tem que fazer somos nós, não é Ele. Não é. Vamos para o versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Ali, o que está dizendo? Fazei isso todas as vezes que reunides ou que beberdes em memória de mim. Meu amado, o primeiro e o segundo ponto foi ele fazendo. Mas a obra de Deus, ela só é completa quando Ele nos transforma de tal forma a quando nós entendemos que agora é nós que precisamos fazer. Fazer isso. Agora, vamos nos atentar aos detalhes. Ele diz, fazer isso. Fazer isto. Ele está se referindo ao quê, irmãos? Ao sacrifício que ele fez. Sim ou não? Sim ou não? Fazer isto. Isto o quê? Ele falou do pão antes, falou fazer isto. E ele agora está falando do sangue, do vinho, que é o sangue dele. E ele diz, fazei isto. Ou seja, ele está falando fazer isto, ele está falando a respeito do sacrifício que ele fez. Então ele está dizendo para mim o quê? Olha, Pablo, fazei isto. Fazer o quê, Pablo? Fazei também um sacrifício. Qual sacrifício? Negar você mesmo por mim. Porque eu neguei a mim mesmo por você. Está entendendo, Michael? É fazer isto. É fazer o sacrifício, Marcelo. Mas você não quer abrir mão de nada. Nós não queremos abrir mão. Nós não estamos dispostos a entregar tudo. Não dá, irmãos. Como a Gisele às vezes fala, né? Ela fala, eu estava bem lá em Juiz de Fora, estava tranquila, estava lá de boa, vivendo a minha vida, né? E cultuava o Senhor, ia lá, ajudava na obra, ajudava na igreja. Quando eu queria ir para a praia, né? Que a gente tem um apartamento lá e vai para a praia, ficava lá 15 dias. O pessoal lá na igreja de Juiz de Fora até ficava encarnando em mim, na Gisele, que a gente trabalhava embarcado, ficava 15 dias, né? Em Juiz de Fora, 15 dias a gente estava na praia. E a gente estava tranquilo, irmão. Quando vê, Deus pega e fala: Pablo, Gisele, tem uma obra para você lá em Manhuaçu. Eu poderia, Pedrão, ter falado para você: Senhor, não vou não quero não. Estou bem aqui, estou de boa. Estou te servindo. Era líder do culto fé lá na igreja Lagoinha, lá de Juiz de Fora. Estava fazendo a obra do Senhor, líder do encontro com Deus e tal. E Deus fazendo, e Deus agindo. Estava fazendo a obra de Deus, irmão. Mas aqui, Jesus, quando Ele me escolheu e quando eu entreguei a minha vida para Ele, Ele disse assim: meu filho, fazer isto. A partir de agora, Pablo, eu quero que você faça isto. E quando eu perguntei a Ele: Senhor, o que é isso que você quer que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você negue a si mesmo por mim. Ou seja, todas as vezes que eu te chamar, você vai me dizer: eis-me aqui. Toda vez que eu precisar de você, você vai falar comigo: eu estou aqui. Não importa o que seja, não importa para onde que ir, para onde que vá, eis-me aqui.
larguei, irmãos, larguei empresa, larguei casa, larguei filha, larguei tudo, peguei a mulher e vim para cá, irmão. Estou igual Ló, só ficou comigo a mulher. É Jó, né, irmão? É Jó, errei aqui, toda vez eu erro. Estou igual o Jó, só me sobrou a mulher, irmão. Glória a Deus, porque o que seria de mim sem ela, irmão? Meu Deus. Irmãos, mas é Deus. É Deus a todo tempo nos fortalecendo, é Deus a todo tempo nos chamando e falando comigo e com você assim: ei, o que você vai fazer por mim agora? Porque nós estamos aqui hoje num culto em memória dele. A ceia está ali preparada, daqui a pouco, né, nós vamos participar da ceia do Senhor. E ele disse: fazer isso em memória de mim. Mas hoje, querido, você precisa fazer isso com entendimento. O entendimento não é se você é pecador ou não. O entendimento não é se você está em pecado ou não. O entendimento, querido, é se você entende o que é o corpo de Cristo. É você ter o entendimento do corpo de Cristo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Quando o Senhor fala a respeito disso, examinar o homem, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele não está falando para você examinar se você tem pecado ou não. Não tem nada a ver com pecado, irmão, porque a ceia é para pecador. Que isso, pastor? Irmão, Jesus morreu por quem? Ele morreu por um pecador que se arrependeu. Agora a ceia é para um pecador que se arrependeu do pecado. Agora, e se eu pequei hoje? Eu posso ceiar? O que você acha? Se eu pequei hoje, eu posso ceiar? Se eu me arrependi, eu posso, irmão. É lógico que eu posso. Por isso que eu falo que o pecado, ele não tem poder de me impedir de ceiar. Por quê? Porque se eu pecar e me arrepender, eu posso ceiar. Agora, se eu não arrepender, aí o pecado te pediu. Não, aí quem me pediu foi meu orgulho. O que impediu foi meu coração duro. O que me impediu foi eu mesmo. Não é o pecado, não. Porque o pecado, Jesus já venceu ele na cruz. O pecado está vencido, igreja. Pastor, mas por que eu vivo nele? É por tua culpa. Eu sei que quer se lambrecar de novo no lamaçal. Mas que você está livre do pecado, você está. Então o pecado não te prende. Então o que Paulo está dizendo quando ele fala: examine-se o homem, pois, a si mesmo? Aí ele continua dizendo, discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, é você examinar se você está discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? É eu entender, querido, que cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão é corpo de Cristo. Então, se eu maltrato a Denise, eu estou maltratando o corpo de Cristo. Se eu não perdoo a Denise, Daiane, Denise, de onde eu tirei Denise? Denise é a mulher do Marcelo. Marcelo está do lado aqui, eu confundi os negócios, não. Foi inconsciente. A Daiane. Então, se eu não, o que eu estava falando? Até esqueci. Se eu não perdoar a Daiane, eu não estou perdoando o corpo de Cristo, irmão. Eu preciso discernir o corpo de Cristo. Vamos lá, o que mais discernir o corpo de Cristo? Eu faço parte do corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Como que eu estou lidando comigo? Isso tudo é discernir o corpo de Cristo. Então eu que examino. Eu que tenho que examinar. Não é o pastor que fala: olha, você pode cear. Não, meu filho, você não pode cear porque você está com a cara de pecador, hein? Você não vai participar da ceia hoje porque percebo que tu pecastes. Meu irmão, eu não tenho poder de te falar para você se você deve ou não ceiar. Isso é com você. É você que vai se examinar. É você que tem que olhar se você tem entregado tudo a Ele. Esse é o segredo, irmãos. É isso que o Senhor espera de mim, de você. Da mesma forma que Ele veio ao nosso encontro no caminho, trazendo pão e vinho, agora Ele espera que aonde nós formos, nós possamos também fazer isso. Como assim, pai? Vou te dar uma outra menção do que é o isto aqui. Amém?
Quem merecia o perdão de Jesus aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Por que às vezes você vira para a pessoa e fala assim: eu não vou perdoar fulana não, porque ela não merece? Eu não vou fazer isso não, porque eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Da mesma forma que Jesus, ele veio ao nosso encontro com vinho e pão, eu e você precisamos estar dispostos a levar o vinho e pão para todos aqueles que necessitam. Eles precisam merecer? Não. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que eu acho top. Primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu achei muito top. Ele pegou e falou assim: às vezes você pega e fala assim: eu não me relaciono com fulano, ou eu não perdoo fulano porque ele não merece. Aí o apóstolo Luiz Hermínio diz assim: realmente ele não merece, mas ele necessita do teu amor. Não é questão, querido, de precisar, não é questão de merecer, é questão de precisar. Jesus veio ao teu encontro, sabe por quê? Não é porque eu e você merecíamos, Ele veio ao nosso encontro porque nós necessitávamos. Se não fosse Ele, irmãos, o que seria de nós? Se Ele não tivesse nos amado como Ele nos amou, o que seria de nós? E agora Jesus, Ele fala para mim, para você, Mateus. Ele diz assim: faça isso, faça como eu fiz, seja como eu fui, seja meus imitadores. Vá onde ninguém quer ir, faça o que ninguém quer fazer, porque foi isso que eu fiz. Eu te amei quando ninguém mais queria te amar. Eu te desejei quando ninguém mais te desejava. Foi isso que Ele fez. Então quando você olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, e te dá aquela vontade de matar, você vai assim: não, Jesus me amou e eu também te amo. Quando você olhar para o teu vizinho, meu irmão, faça o mesmo. É isso. Isso é o cristianismo, essa é a palavra que liberta. É a palavra que está escura, quase ninguém quer ouvir. Porque fala de renúncia, né? Fala de abrir mão, fala de entregar tudo. Mas é isso que Ele quer que eu e você faça, querido. Porque só assim, somente assim, nós vamos conseguir ser a imagem e a semelhança dEle. Somente assim. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, o que Deus quer de mim? Aí quando eu ia responder, ela pegou e falou assim: Deus quer que eu seja uma pessoa boa? Eu não. Ele: por quê? Porque você não é. Eu não sou. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Quando o jovem rico chegou diante dele: bom mestre, ele: não diga bom somente meu Pai que está nos céus. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Eu falei assim: não, Ele não quer que você seja bom. Aí, pastor, então o que é que Deus quer? O que é que Deus quer que eu seja? O que é que Deus quer de mim? Deus quer que você ame a Ele. Falei com ele: os 2 mandamentos. Deus quer que você ame a Ele de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Ele quer. Ele não quer que você seja uma pessoa boa. Ele quer que você tenha no teu coração o mesmo amor que Ele tem por você. Isso é forte. Meu Deus. Parece uma coisa simples, não parece falando? Mas pensa num trem difícil. Porque quando você pega Jesus falando a respeito de amar, de amor, e Ele começa a falar: ama o teu inimigo, ama aquele que te persegue, ama aquele que te maltrata. Jesus, que amor é esse? Aí Ele fala: é o amor que eu tive por você, meu filho. Meu irmão, quantas vezes antes de me converter,
chapado, louco de droga. Eu passava em frente de igreja, tampava pedra nas portas, tipo porta de garagem. Às vezes igreja, né, aquelas igrejas menores de bairro, que às vezes eles levantam uma porta só e deixam uma porta baixada. Eu tampava pedra, irmãos, batia, dava soco, gritava, zoava o plantão nas igrejas. Hoje está eu aqui, irmão. Aí Jesus fala comigo: é o mesmo amor que eu te amei, meu filho. Eu não te julguei por nada que você fez, eu simplesmente te amei. E quando você me quis, eu falei: estou aqui. Quando você se ajoelhou, entregando a tua vida para mim, eu falei assim: não, vai lá, se conserta, muda, faz uma penitência, sobe o morro, desce o morro de joelho, faz isso. Não falei nada disso. Eu falei: amém, meu filho, eu também te amo, eu te quero, vem cá. É assim, irmãos. É esse amor. É isso que diz a palavra ali: fazei isto. Fazei isto. Então agora, amados, nós vamos fazer duas coisas agora, ou melhor, três. Antes de entrarmos na parte da ceia, eu quero nessa noite, querido, te dar uma oportunidade. Porque Jesus, hoje ele veio ao teu encontro no caminho. Não sei como você está aqui, meu amado, mas Jesus te encontrou nesta noite. E talvez você está aqui e você sente que você precisa de algo mais da parte de Deus. Talvez você está aqui e você entende que você não tem entregado ao Senhor aquilo que você deveria entregar. Volto a dizer, agora ainda não estou falando de oferta. Ainda não, daqui a pouco eu vou falar. Mas ainda não. Eu estou falando do teu coração, eu estou falando da tua vida. E o Senhor, querido, nesta noite, Ele está de braços abertos, dizendo para você assim: filho, filha, eu te amo. Eu tenho pão e vinho aqui para você. Eu tenho tudo que você precisa, eu tenho tudo que você necessita. E se você, querido, nesta noite está aqui e você deseja, sabe, se reconciliar com o Senhor, ou se você deseja entregar a tua vida para Jesus, se você deseja se consertar com Ele em alguma área da tua vida, se você fala: Senhor, olha, eu quero te entregar tudo, Pai. Eu não tenho entregado tudo ao Senhor, eu tenho sido leviano, eu tenho falado muitas coisas, mas não tenho praticado nada praticamente. E o Senhor escolheu essa noite, querido, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Ele não quer apenas fazer algo em você. Agora, na verdade, é você entender que é o teu momento de você fazer isto. É o momento de você entregar tudo. É o momento de você entregar. É você que vai fazer isto. Porque Ele já fez. E se você está aqui nesta noite, querido, e deseja isso, aonde você está aí no seu lugar, eu quero orar por você. Levanta a tua mão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu filho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém, queridos? Glória a Deus, meu amado. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Senhor te abençoe. Aleluia, Senhor. O Senhor escolheu essa noite, querido, para mudar a tua história. Sabe, Ele, como eu falei, o que Ele quer fazer em você é colocar um amor em você, que você possa amar como Ele amou. É que você entenda o quanto Ele te ama e o que Ele fez por você. Aleluia. Vamos colocar todos de pé nesta noite. Quero chamar o ministério de louvor para vir. Aleluia. Queria pedir para alguém abrace essa pessoa que levantou a mão e traz ele aqui na frente. Aqui, vem cá. Eu quero orar por você, querido. Vem com ele aqui, jovem. Traz ele aqui, vem cá. Glória a Deus.